Os textos que a gente escolheu são esses aqui. Ó. Eu queria só fazer, então, um comentário algumas matérias desses textos. Não vamos, evidentemente, fazer análise desses textos, porque não teremos tempo de fazer, mas são esses aí, olha só. 3 textos de Ésquilo que compõem a Oresteia. A única trilogia, como a gente disse, que sobreviveu íntegra, tá certo? O resto que chegou a nós são tragédias que faziam parte de trilogia aqui e ali, mas as outras 2 peças se perderam, chegaram às peças avulsas. Né? Então, 3 tragédias de Ésquilo que compõem uma trilogia, depois outras 3 de Sófocles e... Está faltando... Não, está mais para baixo. E 4 de Eurípides. Tá? As 3 de Sófocles, Antígone e Édipo, que já até comentamos aqui ali na segunda e hoje, né? E de Eurípides 4 peças. Tá bem? O nosso mote é aquele lá, né? Antiguidade e contemporaneidade. O que a gente falou já na segunda, coisa que a gente tem falado hoje, né? Que atentam para circunstâncias não materiais, né? Religiosas, fúnebres, cívicas, políticas, competitivas, né? Interfere não só na atuação do ator, mas na composição da própria tragédia. Né? A gente comentou isso na segunda e falou disso hoje também. Né? E também interferem na interpretação, na recepção da tragédia. Então, claro, né? Umas eram as circunstâncias em que essas peças foram compostas, em que o público para o qual elas foram compostas receberam essas peças e a interpretaram lá, naquelas circunstâncias originais. Agora, essas peças chegam avulsas não só porque elas chegam destacadas de um conjunto, de uma trilogia trágica, mas porque elas chegam destacadas das circunstâncias originais e, mais do que isso, são apropriadas nas nossas circunstâncias, tá certo? E aí elas são ressignificadas, elas são reinterpretadas e nós descobrimos, não é que nós descobrimos valores que elas não tinham, nós atribuímos a elas valores que elas não tinham. Não tem problema nenhum, façamos isso à vontade, tá certo? Mas é legal a gente perceber que tem as diferenças para justamente ter consciência disso, né? Da nossa interpretação, que ela é uma interpretação, tá? Que a gente não está simplesmente vendo o que está lá na peça, a gente está projetando coisas na peça, né? A peça serve nesse sentido até também para estimular isso, né? Pode servir a isso. Olha, Ésquilo compôs, além dessas 3, outras 4... Não, desculpa, ele compôs quase uma centena de peças. Que chegaram a nós foram 7. Dessas 7 que chegaram a nós, tem uma que chama a atenção, se você comparar a todas as tragédias gregas que chegaram a nós, porque a matéria dela, diferentemente das outras 32 peças que chegaram a nós, a matéria dela não é mítica, é histórica. É uma exceção. Chama-se Os Persas de Ésquilo. Né? Veja, a Oresteia fala de Agamêmnon, aquele chefe grego, né, que participou do sítio de Troia. De acordo com a cronologia da época, tá? Os eventos narrados, né, quer dizer assim, a maneira de Homero lá na Ilíada, eles seriam 400 anos anteriores a Homero. E Homero, ele mesmo, já é uns 300 anos anterior a essa gente aqui. 400 anos anterior a essa gente. Então, entre os atenienses que estão aqui e os eventos narrados lá por Homero, os eventos de que Agamemnon não teria participado lá, medeiam 7 séculos, 700 anos. Desculpa, é mais do que entre nós e a descoberta do Brasil. Tá? Então, é uma coisa que pertence a um passado, vamos chamá-lo assim, mítico. Tá? Mas os persas, eles não são míticos e nem são passados, eles são presente, é um evento presente. O público que vai lá assistir aos persas, tá, testemunhou dos eventos que estão sendo encenados agora, quando não participou deles, porque os persas foram encenados em 472 a.C. E os eventos encenados lá são de 8 anos, 7 anos antes só. Então, quer dizer, o que se encena lá é o desfecho de uma guerra de que o público que está ali participou, ou então
testemunhou de outros que participaram, e, mais do que isso, o público está lá, às vezes, teve um filho, um pai, um irmão que morreu na guerra, que está sendo encenada lá. Veja como é que essa peça fala esse público, gente. Agora, hoje você ensina os persas para mim, né? Os persas, Xerxes, Dario, né? Ciro, pode falar de quem você quiser, os nomes de todos aqueles chefes aliados dos persas que são arrolados ali na peça, né? Os nomes de cada cidade, o contingente militar, a armada, as naus, né, de cada um. Agora, para os gregos que viram, né, aquela armada imensa chegar às terras deles, né, que tiveram de enfrentar essa gente, desculpa, é um pouco diferente, né? O modo como eles vão reagir a essa encenação e o modo como eu reajo hoje, né? Então já começa por aí, né? Já começa por aí. Mas é que não é só isso. Qual é a questão dessa peça? Essa peça é muito curiosa, em cima, né, do ponto de vista da composição, porque é o desfecho da guerra dos persas que invadiram a Grécia e aquele colosso de exército persa foi destruído, foi vencido por uns poucos gregos, e numa batalha naval de Salamina e também numa batalha terrestre de Plateia. Teve antes aquela batalha das Termópilas, em que ali os persas avançaram, eles passaram, 480 a 479, né? Mas de repente em Salamina, né, batalha naval, os gregos vencem, e daí vem Plateia terrestre, e os persas voltam para casa derrotados. É isso que a peça encena, o retorno dos persas à sua casa, mas em particular o retorno do rei, tá certo? O rei Xerxes. Todo mundo que está lá, né? Veja, não é que não tem internet naquela época, não tem telefone, não tem nada, as notícias não chegam tão rápido assim. Então, não se sabe. Mas imagina-se, claro, vão voltar absolutamente vitoriosos. Quando não? Chega ali, o rei é cabisbaixo, perplexo, envergonhado. Diante da memória, mais do que isso, né? A sombra do pai que apareceu, Dario. E não sabe como explicar. Não sabe como explicar aqui. Mas o que a peça, ela vai explicando ao público, por meio daquilo que um e outro fala, é o quê? É que os persas incorreram numa coisa que é muito grave para um grego. A palavra que designa essa coisa muito grave é a palavra muito importante para o teatro grego em geral, hybris. Hybris é uma palavra grega que etimologicamente quer dizer colocar-se, a atitude de se colocar acima dos outros, achar que você é melhor do que os outros, né? Hybris, hyper, super, você está sobre o outro. E tem uma palavra que vem em latim, porque tem a mesma raiz que a palavra grega hyper, a palavra latina super. Tem uma palavra que vem de super do latim, que é superbia, soberba. O soberbo é isso. A gente hoje usaria mais a palavra o arrogante. É o cara que acha que ele é melhor do que os outros, né? Então, isso, assim, é retratado de uma maneira negativa é pouco. Eu vou dizer, religiosamente negativa. Isso não é só que é negativo, isso é punido pelos deuses. A híbris é punida pelos deuses, né? A híbris básica, religiosa, é um mortal, não é nem ele dizer eu sou melhor do que o Deus, eu sou como o Deus, isso já é a híbris. Isso já é híbris, né? Mas assim, entre os mortais, se colocar sobre os outros, acima dos outros, achar que ele pode fazer coisa que os outros não podem fazer, isso é incorrer em híbris, isso é punido pelos deuses, né? Os persas incorreram nessa híbris, né? Mas aí é que está, o que também se depreende da fala é que não são os persas, antes de mais nada é o rei persa, ele foi soberbo, porque ele exerceu a vontade dele soberbamente, não só invadindo as terras de outros, né? Mas exercendo ali os seus desejos, né? A revelia do seu próprio povo, né? E de outros também que se juntam a ele. A peça deixa claro isso, tá? Que de um lado teve um exército que obedeceu à vontade
de um único. E do outro lado, o que havia? Havia os gregos, os atenienses, os espartanos, os plateios, né? Que eram o quê? Eram cidadãos que se juntaram para, num esforço coletivo, afastar o inimigo, tentar repudiar a invasão do inimigo. Mas o inimigo é que impõe a sua vontade, não só aos seus súditos, mas até a outros povos, porque acha que a vontade dele está acima dos outros, né? Essa é a grande híbris de Dario. Então, é interessante a gente notar também que tem um passo da peça em que são arrolados os nomes, um a um, de cada chefe aliado dos persas, os nomes dos assessores, o número de guerreiros, o número de cavalos, um a um. Claro, isso lembra a segunda parte do canto 2 da Ilíada de Homero. Homero faz isso lá, né? Ele interrompe a narração para rolar os nomes dos chefes gregos que foram participar do cerco de Troia, e depois, no segundo momento, os nomes dos troianos, um a um, e dos aliados dele. Tudo bem. Isso é uma referência homérica. Porém, nessa peça, veja como é que isso soa. Porque, de um lado, tem isso, quando se fala dos persas, né? E quando os persas, entre eles, falam dos gregos? Eles mencionam quem? Lá na Batalha de Salamina, Temístocles, aquele chefe ateniense. Lá nas Termópilas, Epaminondas, não é? Leônidas, não é isso? Não. O tempo inteiro é assim, eles, os gregos. Eles, os gregos. Entende o que isso quer dizer? Na peça. A peça está dizendo isso ao público. Olha, de um lado, tem um povo que se organiza de uma tal maneira em que sobressai aos outros, e que a voz dele pesa mais do que a dos outros, e daí a vontade dele tem mais importância do que a dos outros. Os outros obedecem, e ele manda, né? Nós, os gregos, o que fazemos? Trabalhamos juntos, colaboramos, somos um todo. Não tem um indivíduo que se destaca e todos estão ali para obedecer a ele, e ele depois ser renomado. Não, é um esforço coletivo. Aqui o que conta é a cidade. Tá? Não eu, você, ele, nós. Essa é a grande lição da peça. Tá? Então, esses são os persas, estou falando dos persas. Então, agora veja só, isso é uma lição interessante para nós, certo? Então, já que não estamos falando de contemporaneidade, agora cada um vai pensar ao longo do projeto nessa questão, sabe? Na nossa grande comunidade nacional, nas suas comunidades ali, sabe? Da sua cidade, do seu bairro. Mas a gente, em princípio, quando pensa assim num patamar mais superior, né, dos governantes, a gente vê isso tão frequentemente, né? O governante que faz ali, apressa a obra antes de terminar o mandato dele para pôr a plaquinha ali com o nome dele, entendeu? Por outro lado, se a obra ficou incompleta, o governante seguinte, propositadamente, não retoma aquela obra, porque vai ser o nome do outro, não vai ser o dele. É isso. Ninguém está trabalhando para a cidade, pela cidade, está cada um trabalhando para si, para que o seu nome permaneça. Entende? A gente pode pensar, a partir dessa peça, isso, por exemplo. Eu acho que a gente... Mas assim, a gente pensa nos governantes. Mas me desculpa, eu não sei, infelizmente, se é só uma questão assim, da classe governamental, porque eu desconfio que não só no nosso país, mas em qualquer país, as coisas se refletem em todas as classes, em todos os níveis, as mesmas, que são as coisas, tá, em cada país, da cultura daquele país. Eu acho que, infelizmente, o problema é mais grave, porque eu acho que isso que a gente vê, porque é comentado, isso aparece no jornal, os nossos governantes fazer, isso é o mesmo que cada um de nós faz, às vezes, sem perceber no seu dia a dia. Sabe, não precisa ir para a administração do país, do estado, da cidade, o presidente, o governador, o prefeito, para o vereador, para o deputado, não. Às vezes você vê na sua pequena comunidade um projeto numa escola que um professor desenvolveu, implementou, deu certo,
Mas daí tem rivalidade entre professores, claro, porque um se acha melhor do que o outro. Bom, pode se achar, mas melhor do que todos nós é o quê? É a escola, é o ensino, não é? Deveria de ser, mas não. Isso nem sequer existe. Tem nós, tem cada um de nós. Não é? Então, muitas vezes, um projeto que foi implementado por um colega, 2, 3, quando, de repente, esses colegas, sei lá, por alguma razão, vão embora. Não é? Os que ficam lá, então agora é a nossa vez de pôr o nosso tijolinho nessa grande parede. Não, eu quero ter a minha parede. Entendeu? Então, esse espírito competitivo está em toda parte. Na cultura de muitos países, sim, mas com certeza na nossa. E se a gente fala dos políticos, a gente deve falar da gente também, porque a gente reproduz isso, a gente produz isso, né?